Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, né? Todos aqueles que estão inscritos no meu canal, aqueles que olham por curiosidade, dá uma passadinha, um bom dia para você, Jesus te abençoe, Deus seja contigo, Deus abençoe a tua casa e os teus celeiros e vamos aprender, né, um pouquinho da palavra de Deus de maneira simples e singular, né? Esse é o meu lema, porque eu também estou aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, porque nós não somos sábios o suficiente, né? Só o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é mestre dos mestres, ele é Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o grande eu sou. Amém? Vamos, a palavra é muito forte, essa palavra. Muitas pessoas cita esse versículo, né? Mas não pratica, né? Como toda palavra. E nós temos que nos vigiar, né? Porque em Coríntios 11 diz assim que o homem examine-se a si próprio, né? E nós precisamos nos examinar, né? Segundo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela é uma bússola, né? Que nos guia, nos dá a direção, o direcionamento. Eu digo que ela é uma bula, né? Um manual, o nosso manual. Porque quando você vai tomar um remedinho, tem uma bula, né? Te dizendo como você tomar, falando, né? Dos produtos, da química, do remédio, né? Especificando, né? Para a maneira de usar, a prescrição de como foi feito, para que ele serve, né? As contraindicações, né? E os efeitos colaterais também. Né? E a Bíblia, ela é assim. Ela é assim. É só você prestar atenção. Nós vamos meditar em 2 Crônicas 7, né? A partir do versículo 11, que diz, tem um título aqui na minha Bíblia, né? Deus aparece a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar, presta atenção nesse versículo 13, se eu fechar os céus e não houver a chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se liga, hein? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, eternamente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Glória a Deus. E aqui, né, nós vamos meditar em cima dessa palavra, né? Porque esse versículo 13 é o versículo-chave desses 4 aqui. Mas a meditação está em cima do 14. Para mim, o 13 é o fundamental, porque se o Senhor fechar, né? Se o Senhor fechar os céus, não houver chuva. Se não houver chuva, não tem mantimento, não tem alimento.
né? Se os gafanhotos, né, a praga, a pragana, consumir a terra, não há nada que produza, não há semente que germinará quando o Senhor enviar pragana na terra. Enviar peste entre o meu povo, peste, pestilência, doença, enfermidades, essa gripe, essa Covid, outras enfermidades que têm sido aí, né? Gripe suína, gripe não sei, gripe daquilo, disso. A dengue, né? A doença do mosquito. Também tem outra, a doença do barbeiro. Né? Tudo são pestilência, né? Tudo que destrói a nossa saúde, destrói a nossa alegria, o nosso prazer, porque quando você está doente, você não tem apetite, você só sente dor, desânimo, você não sente prazer de nada, está ali em um estado meio mórbido, né? Assim, parado ali, sentindo dor, sentindo mal, né? Calafrio, sentindo vários sintomas, né? Que a doença nos traz, a febre, né? Que abala a nossa estrutura, o nosso corpo, tudo isso. Então, o que que nós temos que ir? Ao médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. A gente tem que ir para o altar da oração, para o altar da humilhação, para o nosso quarto, clamar ao Senhor. Depois que nós entregarmos a nossa vida, ou entregarmos o nosso filho, a nossa parentela, aquele que está enfermo, aquele que pediu oração, sim, vai procurar o médico, porque o Senhor já preparou o médico. O médico já vai te dar o diagnóstico certo, ele vai te dar o remédio exato. Você não vai sendo cobaia, porque muitas vezes nós vamos ao médico, né? E ele passa uma medicação, não melhora, passa outra, você acaba gastando até o que não tem, e até buscar, aí vai trocar de médico, aí outro, né? Outra despesa. Então, quer dizer, se você buscar o Senhor vai abrir o entendimento do médico, vai dar o discernimento, que ele vai achar o diagnóstico e vai te medicar da maneira correta e você será curado. É assim, dessa forma. Amém? Vamos meditar? Aqui está falando do 14, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né? Orar, se humilhar e buscar a minha face, converter-se dos maus caminhos, o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A nossa terra, o nosso Israel, a nossa carne que está enferma. O perdão oferecido por Deus ao pecador arrependido é sem limite. Não importa quão fundo o pecador tenha se atolado no lamaçal do pecado. Quando ele se arrepende, o braço amoroso alcança e purifica e o considera como se nunca tivesse sido sujado. Você viu o caso de Jonas, né? Ele ficou 3 dias no ventre do peixe, de um grande peixe, né? Que nós já falamos que é a baleia, né? Que é um grande peixe, né? Que vive no mar. E ele clamou, né? Ao 3º dia, ele clamou ao Senhor das entranhas desse grande peixe. E o Senhor o ouviu. E deu ordem ao peixe, à baleia, né? E a baleia lá, o peixe, vomitou ele no mar, na praia, no seco. Agora a gente não sabe o estado de Jonas, né? Porque já estava ali do ventre, né? No estômago ali, passando, né? Aonde triturado ali o alimento, mas ele não foi triturado, né? As enzimas do peixe não corrompeu a sua vida, não causou dano a Jonas, porque ele estava guardado pelo Senhor, porque o Senhor sabia que uma hora ou outra ele ia se arrepender e ia retornar ao caminho que o Senhor o chamou. Amém? Entretanto,
O perdão divino não é garantia de que o pecador não sofrerá as consequências que a contaminação com o lamaçal pode trazer. Não é verdade que está ali no lamaçal do pecado? Muitas coisas acontecem no lamaçal, não é verdade? É perigoso brincar com o pecado. Às vezes parece que o pecador não é punido pelos seus pecados, mas em outras vezes as consequências deles são rápidas e terríveis, a despeito do perdão que lhe foi concedido. Que o perdão do Senhor, quando ele se arrepende, é rápido na transformação, mas as consequências, né? A marca do pecado, ela permanece em nós, né? Muitas vezes, quando nós mulheres, né, mantemos relações sexuais antes do casamento e engravidamos, o que acontece? A gente vai ter um filho, e esse filho vai fazer parte da sua vida para o resto da vida, a menos que você dê essa criança para adoção, né? Mas aí você sabe que você teve um filho, né? Você sabe o que teu pecado gerou. E depois, mais tarde, o arrependimento de você ter colocado essa criança para adoção também, né? E você não sabe também a origem do pai, né? Muitas vezes você não conhece a pessoa a qual você se relacionou, não conhece a história dela, não conhece a família, né? E às vezes vem uma criança, nasce uma criança com problemas de enfermidade congênita, né? Nasce uma criança perfeita, mas mentalmente, né, com algumas sequelas, né? Porque quem vive no lamaçal tem muitas sequelas. Mas vamos aqui para a palavra. Um fumante pode se arrepender e abandonar o vício e receber o perdão de Deus, porém isto não é garantia de que ele não sofrerá com efizema pulmonar ou um câncer. Um jovem promíscuo pode se arrepender da sua vida de libertinagem e ser perdoado por Deus, mas não estará livre das consequências de uma DST adquirida na prática do pecado. Um viciado em drogas pode se converter, mas os danos causados em seu corpo, na sua mente, pelo uso da cocaína e do crack, permanecem como consequência dos seus descaminhos. Deus não pode ser culpado pelas consequências temporais ou eternas do pecado. Ele nos concede a liberdade de escolha, mas esta liberdade envolve responsabilidade. A violação das leis físicas e morais estabelecidas por Deus resulta em sofrimento e, se não forem abandonadas, em morte eterna. Se houver arrependimento, se você verdadeiramente se arrepender, tiver um arrependimento sincero, abandono do pecado, haverá benevolência da parte de Deus para com o pecador. Pois ainda que tenha que sofrer as consequências naturais do pecado, ele não precisa sofrer as consequências eternas, que ele traz a perda da vida eterna e a destruição do lago de fogo e enxofre. Está em Apocalipse, essa palavra. Apocalipse 20. Ai. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, senão que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, porque morrerão, ó casa de Israel. Está em Ezequiel 33:11, né? O profeta faz o apelo, né? Converteis, né? Se arrependei, voltai ao Senhor, né? O João Batista, né? Ele saiu apregoando, ele já nasceu com essa missão, né? De preparar o caminho do Senhor. Aí ele falava, arrependei-vos, né? Víboras, um monte de víboras. Mais ou menos isso, eu não me recordo agora da palavra, mas ele pregava o arrependimento. João Batista
Todo mundo pensava que João Batista era Deus, né? Mas não. João Batista, ele nasceu com uma missão de apregoar, né? O arrependimento, de preparar o caminho para o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Dura a palavra é, mas toda palavra dura nos desperta, nos alerta, né? Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Nós temos vendo pelo o que está escrito em Mateus 25, né? Que muitos voltariam, quando tivesse próximo à vinda de Jesus, muitos voltariam dizendo ser o Cristo e enganariam até os escolhidos, né? Eu vivi uma experiência dessa, né? Não me senti lesada porque assim, não fui pressionada, né? Assim, eu quis abençoar, né? A pessoa, mas a pessoa lesou várias pessoas, né? Apregoava bem a palavra, era uma pessoa admirável, né? E qual todos, né? Nós aprendemos. Ele era usado pelo Senhor para nos ensinar a palavra. Era um mestre na palavra do Senhor, né? Cheio de sabedoria de altos céus. Mas usou essa sabedoria também para lesar o povo, para enganar o povo de Deus, né? Então, assim, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Porque, assim, o mal, ele não fica oculto por muito tempo. Ele mesmo se revela por si mesmo, né? Porque a glória de Deus é tão grande, que ele não consegue, assim, o ocultar. E o Senhor diz mesmo na sua palavra, né? Que tudo que está em oculto, né? Ele trará à luz. E as pessoas não entendem que Jesus é amor, mas é fogo consumidor, né? Jesus é amor, é misericórdia, é benevolência, é perdoador, mas ele é fogo consumidor. Não brinque com a palavra do Senhor. Não brinque com a palavra do Senhor, porque é algo sério, seríssimo, né? Assim, né, no decorrer da minha caminhada, na internet eu não vejo, porque eu me sinto mal, mas já vivenciei, né? Vivenciei de perto pessoas que eu conhecia, né? Pessoas também usadas que viveram experiências sobrenaturais com o Senhor, né? E por um deslize, por um momento, mas que para a glória de Deus, né? Graças a Deus, retornaram aos pés do Senhor, né? E tem continuado fazendo a obra do Senhor, né? Se houve arrependimento e tal, isso é a pessoa e Deus. Nós não estamos aqui para julgar, que nós não somos juízes, nós somos pecadores também. Nós estamos propensos a cair também. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se cair, se pecar, tens um advogado, aleluia, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não queira tentar o teu Deus, né? Em Malaquias, ali 3:10, fala, né, dos dízimos, das ofertas, e diz, né, que nós façamos prova do Senhor. Mas ali é uma prova diferente, não é você atentar contra o teu Deus, achar que você vai cair no lamaçal, e depois Deus meu, peço perdão, depois Deus é galardoador, é perdoador, é misericórdia. Não se engane. Jesus é tudo isso sim, porque está escrito aqui. Em Números 19 diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Mas você vigie, 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 porque Jesus está voltando. Possa ser que não haja tempo para você se arrepender. Vigie, meu irmão, vigia, minha irmã, vigia. Eu digo para mim mesmo, Valdeci, vigia. Missionária, vigia, vigia, vigia. Falei, ai, Jesus, me ajuda, assim, eu tenho que vigiar mais, tenho que vigiar, tenho que ficar atenta. Porque os nossos olhos é a janela da alma, né, onde entra o pecado. E a nossa mente, né, tem que estar ali firmada na rocha, firmada no Senhor. Porque é onde Satanás vai entrar para te perturbar. Porque outro dia mesmo o meu pastor me convocou para trazer uma palavra e na hora que estavam, na hora do dízimo e oferta, que ia chamar para a palavra, né? Satanás soprando aqui na minha mente, no meu ouvido, né? Que meu filho mora sozinho, né? Não é tão pertinho de mim. E veio pensamentos, né? Que meu filho, de algo terrível que teria acontecido com meu filho. Mas na mesma hora eu repreendi. Falei, está repreendido, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque o meu filho é do Senhor. E ele está guardado debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. E fui pregar, né? Pela misericórdia do Senhor, né? Porque quando a gente sobe no altar, a gente até, muitas pessoas falam, mas você fala tão bem, você prega tão bem, mas eu acho que todos, né, que sobe ali, nós temos temor e tremor da palavra do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é amor, mas é fogo consumidor. E quando nós subimos no altar para pregar, grande é a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, porque nós somos influenciadores naquele momento, para influenciar aqueles que precisam de libertação e de salvação, para aquele que está torto vir se consertar com o Senhor. Então, nós temos que vigiar e muito, temos que estar atento e muito, temos que estar na torre da vigilância e temos que entender quando Satanás quer soprar, né, em nosso ouvido para nos tirar da comunhão, tirar o foco de Jesus e colocar o nosso foco numa preocupação desnecessária. Porque eu costumo falar, se acontecer, é permissão do Senhor, porque o Senhor quer ensiná-lo de alguma forma, mas que as mãos poderosas do Senhor está sobre ele guardando, porque eu consagro todos os dias, porque eu oro, e a nossa oração, ela não cai vazia, antes ela cumpre, né, juntamente com a vontade do Pai, aquilo que apraz o Senhor Jesus, né? E a oração é como uma proteção, né? E eu sempre digo ao Senhor, recebe a minha oração, Senhor, que ela chegue ao terceiro céus, aonde é a sua morada, né? Porque muitas vezes fica só na região celestial, aonde que os demônios atuam, né? Então nós temos que prestar atenção no que a palavra do Senhor nos diz, porque ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos alegra. Mas Jesus é amor, mas ele é fogo consumidor. Amém? Glória a Deus. Um bom dia para você de salvação, um sábado abençoado, um descanso maravilhoso. Não teve oportunidade de uma consagração, um culto? Vá hoje, vá buscar o Senhor, vai encher o seu tanque, vai se abastecer, vai se fortalecer,
para a tua semana. Amém? Glória a Deus, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.